Fala pessoal, tudo bem com vocês? Elton Bordin aqui. No vídeo de hoje nós vamos dar início a uma série de vídeos, explicando o que é o Azure Arc e como que nós utilizamos ele, essa solução da Microsoft, esse recurso, para a gente gerenciar o nosso ambiente, seja on-premises, borda, multi-cloud, e nós vamos entender um pouco mais dessa solução conforme nós formos publicando o vídeo. Eu tenho falado pouco mais de um ano sobre essa solução do Arc, já utilizamos ela em produção. Nos últimos meses, nós, junto com colegas da comunidade, o Quintino, o Gabriel Luiz, que é MVP, falamos sobre o fim do suporte do 2012 R2, e nesta live a gente falou um pouquinho como que a gente estende, as atualizações para esses servidores que não fazem parte do Azure, mas eles rodam dentro do nosso on-premise, e com o Azure Arc nós conseguimos aplicar ali uma licença e manter atualizações de segurança estendidas. Falamos também nessas duas últimas semanas, especificamente nesta última terça-feira, na comunidade do canal da Cloud, nós tivemos a última aula da Z900, e nessa última atualização que a gente teve do material da Z900, ele apresenta um pouco do que é o Azure Arc. E devido a algumas perguntas, eu decidi criar uma playlist falando somente do Azure Arc. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho do que é o Azure Arc e a gente vai dar continuidade em vídeos curtos e rápidos explicando como que a gente vai preparar o nosso ambiente, subir, conectar os nossos servidores e utilizar e explorar mais essa ferramenta. Então, o que é o Azure Arc, pessoal? Para a gente entender o que é o Azure Arc, a gente precisa falar um pouco da nossa história, e compartilhar um pouco do que é o dia a dia dos profissionais de tecnologia. Veja que muito se fala agora da nova carreira, que é a carreira cloud, e muitas pessoas estão olhando para que migrem, sejam um analista de suporte, analista de infraestrutura, e eles querem trabalhar com cloud. Só que a realidade do nosso país, e isso é algo que eu converso bastante, com as pessoas que estão no nosso convívio, até mesmo o pessoal da comunidade, principalmente da comunidade a qual a Valéria é responsável, do canal da Cloud, todo esse projeto que a gente participa, e ali a gente conheceu vários amigos, algo que poucas pessoas falam. E essa é a bandeira que desde quando eu lancei o meu blog, eu venho falando, para o pessoal que me acompanha e que a gente divide aí ideias. Eu tenho mais de 20 anos que eu trabalho na área de TI, sempre fui da área de infraestrutura. Antes de ter a internet banda larga, eu já trabalhava em provedores que forneciam internet de escada. Então a gente conhece todo esse processo de infraestrutura que foi tendo essa evolução até os dias de hoje. E muitos profissionais que estão começando agora na área de tecnologia e querem trabalhar com cloud não têm esse conhecimento que a gente aprendeu, para quem é mais da antiga aí, para quem tem mais de 20 anos ou tem 15 anos aí pelo menos, vamos dizer que de 10 anos para cá conheceu, mais sobre a parte de infraestrutura. Então, grande maioria das empresas no Brasil hoje quase não adotaram cloud, E é muito comum quando a gente chega numa nova empresa, as pessoas falar: a gente usa o Microsoft 365 ou a gente usa o G Suite, mas toda a sua operação roda dentro de servidores, ou no on-premise, servidores dentro de casa, ou data centers Tier 3, E ali dentro eles têm as suas máquinas virtuais alocadas e as suas aplicações rodando ali dentro. E você precisa fazer o gerenciamento desse ambiente. Você precisa controlar essa sua infraestrutura. Ou até mesmo falando de colocation, que foi muito falado aí por uma janela aí
de anos aqui no Brasil, né? E as pessoas falavam muito de colocation, né? Grandes empresas do mercado, né? Principalmente empresas que atendem grandes montadoras, colocavam os seus servidores dentro de data centers e o data center fornecia a disponibilidade daquele hardware, mas o departamento de TI sempre foi responsável por esse gerenciamento. E muitas empresas ainda não vão migrar as suas cargas de trabalho para a nuvem, vão continuar utilizando ou dentro de casa ou de formato híbrido, parte dentro de casa, que a gente chama de on-premises, ou parte dentro de algum data center no formato colocation, no formato mais tradicional, né? Hardware com virtualização, mas sem ter toda essa tecnologia se a gente fosse utilizar uma infraestrutura IaaS dentro da cloud, né? Uma infraestrutura IaaS dentro de um Azure, por exemplo, de uma AWS, por exemplo, né? Que são os grandes players de mercado, e nós temos outras também, como a Oracle, como a GCP, enfim. E aí, o que é o Azure Arc? O Azure Arc ele vem para trazer esse gerenciamento de todo esse nosso ambiente de uma forma centralizada. Então o Azure Arc, a proposta do Azure Arc, desse recurso que está disponível hoje, sabendo que ainda existem alguns pontos que estão em preview dentro da solução, nós conseguimos conectar os nossos recursos, né? Estender a administração do nosso data center, do nosso on-premises, né? Até mesmo algumas soluções de IoT, né? Conectar aí os nossos servidores Linux, os nossos servidores Windows e fazer toda uma gestão através de um único lugar, que é o Azure Arc. Então, quando nós conectamos todos os nossos recursos, né, nossas máquinas virtuais, seja um cluster de Kubernetes, né, banco de dados, nós conseguimos, através do Azure Arc, fazer esse ITOps, essa operação de TI, né, administrando de um lugar centralizado. Né? E nós vamos ver no decorrer dos vídeos, né, que tem muito mais a se falar dessa solução, como por exemplo gerenciamento de aplicativos, né, integrar essa nossa infraestrutura, né, e a gente ter toda uma parte de automação, né, de administração contínua, né, utilizando as práticas de DevOps para o suporte, né, dessa nossa infraestrutura que ainda roda dentro de casa, né? Eu gosto de falar rodar dentro de casa para ficar claro que isso está na nossa mão, está sobre a nossa administração. Tá? E até mesmo se a gente estiver utilizando infraestrutura IaaS em outras cloud, nós conseguimos utilizar o Azure Arc como uma ferramenta de administração centralizada. Ela vai simplificar para a gente a governança, ela vai simplificar para a gente o gerenciamento, né, de uma forma... como que eu posso dizer? É uma plataforma de gerenciamento centralizada em nuvem. E o benefício é que a gente vai pegar tudo que o Azure entrega para a gente, desde um Azure, de políticas, né? Do Azure Policy, nós vamos utilizar automação, né? A gente vai falar sobre o hybrid works, nós vamos falar sobre atualizações de patch, nós vamos falar sobre governança, né? Sobre criar políticas específicas para que a gente mantenha uma conformidade desse nosso ambiente de uma forma centralizada, de uma forma segura, e ainda o mais legal é que a gente tem o próprio RBAC ali dentro do Azure, né? A gente consegue então ter uma administração, né? uma liberação com um gerenciamento mais moderno, vamos se dizer assim. Então, no decorrer dos vídeos que nós formos publicando, nós vamos explicar mais sobre cada item, né? Como conecta, como que a gente trabalha com os servidores habilitados, né? E lembrando, reforçando para vocês aqui, e eu já vou mostrar aqui para vocês, tá? Que eu já tenho conteúdos que anos assim, né? Há mais de um ano eu já tenho publicado passo a passo como você configura, como que você conecta. Só que como a Microsoft ela está sempre em evolução, modernizando, né? Nós vamos
novamente agora colocar esses vídeos no nosso canal do YouTube para que você siga essa playlist e comece a explorar cada dia mais essa solução. Se você é de infraestrutura e a sua empresa, aonde você trabalha, ainda não tem nuvem, você possa começar através do Azure Arc a mostrar o ganho que a sua empresa ou o lugar onde você trabalha, seja uma empresa de prestação de serviço, como que você convence, né, os tomadores de decisão, né, a adotar a nuvem, principalmente a nuvem da Microsoft, porque a solução do Azure Arc vai te dar muita governança, vai te dar muito benefício na parte de segurança, de monitoramento, de controle desse teu ambiente, que quando antigamente nós não tínhamos uma ferramenta dessa, era muito caro você manter um ambiente desse. E olhando principalmente para o mercado small business, as empresas não queriam investir, né, o suficiente para que você tivesse uma administração 360, olhando para todos os seus dispositivos ali e você controlando, né, atualização, segurança, enfim, aí você precisava buscar várias ferramentas de mercado e a administração ficava um pouco cansativa, porque eram várias ferramentas para você administrar o teu ambiente. E a proposta do Azure Arc é que você centralize a sua infraestrutura, né, e aí a gente vai reforçar durante os vídeos que nós formos publicando o que hoje está habilitado, né, o que o Arc suporta para que a gente conecte e faça a administração desses nossos recursos, ok, pessoal? Então a gente vai falar bastante sobre a parte de servidores, seja eles Linux ou Windows, né? E aí existem pré-requisitos, né, para que a gente conecte. Algumas versões não são suportadas, né? A gente vai ver que a gente pode anexar, né, os nossos clusters de Kubernetes, né, para que a gente faça esse gerenciamento, né? A gente tem a parte de serviço de dados, a gente tem a parte do SQL Server, e aí a gente pode gerenciar as máquinas virtuais, né, do nosso VMware ou do Azure Stack HCI, que eu também fiz um vídeo, né, do projeto Jumpstart, como que a gente sobe um projeto da HCI para a gente explorar totalmente essa ferramenta, tá bom? Então, nesse vídeo eu só vou dar um overview do que o Azure Arc pode ajudar para a gente, né? Já explicando que ela é essa solução que vai ajudar a gente a administrar tudo aquilo que está fora do Azure ou multinuvem, seja qualquer infraestrutura que esteja em qualquer outra nuvem, seja AWS, seja Oracle, seja Google, nós conseguimos conectar esses servidores e administrá-los através do Azure Arc, né? E aí a gente vai mostrar um pouquinho aqui do portal do Azure, né? E depois, nos próximos vídeos, a gente vai começar a preparar o ambiente. Eu vou explicar para vocês um pouquinho de como a gente começa, né, preparando esse ambiente. É legal vocês entenderem alguns pontos. E depois a gente vai conectar os nossos servidores e vamos explorar mais as ferramentas que estão hoje disponíveis. Então, como eu já falei, pessoal, um dos principais recursos e benefícios é que a gente consegue fazer o inventário, o gerenciamento e toda a governança e segurança consistente dos nossos servidores. Nós podemos, né, configurar as extensões, né, para que venhamos usar os serviços de gerenciamento do Azure para monitorar, né, e proteger a nossa infra, né, de servidores Windows e Linux. Nós podemos gerenciar e controlar, né, os nossos clusters de Kubernetes, trabalhar muito com a parte de conformidade, né, usando o Azure Policy, né, e isso é muito importante, porque ainda mais no período que nós estamos vivendo, que fala-se muito sobre LGPD, é preciso nós nos atentarmos para a governança, né, para a parte de conformidade da nossa infraestrutura, né, e nós vamos falar também um pouquinho sobre os preços, né? Porque muitas pessoas perguntam, como foi a última live, perguntaram bastante sobre preço. E aí eu vou abrir agora aqui para vocês as telas, nós vamos dar uma olhada rápida e depois a gente vai continuar falando nos próximos vídeos sobre aí a parte bem técnica mesmo, como que a gente conecta, como que a gente habilita, o que a gente pode explorar, o que a gente pode fazer dentro do Azure.
Então vamos lá, pessoal. Como eu comentei com vocês, veja que eu tenho já algumas publicações no meu blog. Não poderia deixar de falar do meu blog, eltonbordim.com.br. Eu já falo sobre o Azure Arc, né? Eu falo sobre a Workspace, eu falo como que a gente conecta nossos servidores Windows, os nossos servidores Linux. Eu falo sobre criar conta de automação, como a gente monitora o nosso computador, como que a gente trabalha com a parte de gerenciamento de atualização. Eu falo aqui sobre o centro de gerenciamento de atualizações, né? Na época que a gente publicou, estava em preview, e aí eu sempre coloco em preview porque a gente pode conhecer a solução, a gente pode explorar a solução, mas ela não é ideal para que você use ela em produção, tá? Então é importante isso. Então fique atento sobre aquilo que você está colocando no seu ambiente de produção. A gente falou sobre políticas, a gente falou sobre como a gente coloca o Defender nos nossos servidores habilitados para o Azure Arc. Então aqui eu falo bastante sobre a parte de administração mesmo, né? Nós não somos especialistas em cibersegurança e nem quero explorar essa área porque a gente tem grandes profissionais no mercado aí, como o nosso colega e amigo Eduardo Show, Edu Show, né? Tenho até conversado muito com ele para a gente fazer algumas lives juntos, né? Porque ele fala de segurança e eu falo da parte de infra, né? Então a gente fala como que a gente conecta, como que a gente habilita e como que depois a parte de cibersegurança mesmo, com o olhar de um arquiteto de segurança, o que mais a gente pode fazer. Então, nós como administradores de infraestrutura, né, a gente precisa saber utilizar as ferramentas que estão disponíveis, né? Então, no meu blog vocês vão ver que tem mais que 20 posts explicando sobre o Azure Arc, e os últimos vídeos que eu fiz, né? E aí eu já não escrevia só, eu comecei a gravar também, então eu uso agora o meu blog para você entender. Eu publico no meu blog, eu explico e depois tem o vídeo mostrando como que você executa, tá? Eu falei como que a gente sobe, né? Como que a gente sobe o HCI Box para a gente explorar essa ferramenta, né? Do Azure Stack HCI, né? E aí ele vai implantar tudo isso dentro do Azure, né? De uma forma de virtualização aninhada, e os recursos vão estar lá dentro do Azure Arc para você explorar o cluster de Kubernetes, as suas máquinas, enfim. E aí você conhece toda a ferramenta. E aqui eu falo, implantando o Jumpstart HCI Box via Developer CLI. Também falei sobre a disponibilidade geral das atualizações de segurança. Eu já tinha feito uma live, como eu comentei anteriormente, junto com o Quintino e com o Gabriel Luiz. E aqui eu expliquei como que a gente habilita isso nos nossos servidores. Veja que esse post aqui é recente, dia 29 de setembro, né? Expliquei também como que a gente prepara aqui o nosso sistema operacional para trabalhar aí com a parte de Jumpstart, para a gente explorar bastante o Azure Arc, que é um tema que eu tenho falado, né? Eu vou reforçar bastante isso, é um tema que eu tenho falado aí há mais de um ano. Mas a ideia agora é a gente criar essa playlist e ir explorando a ferramenta. Como eu prometi para vocês, aqui eu já deixei pronto a parte de preço, vou deixar para vocês esse link também na descrição do vídeo e no blog, para que vocês façam a leitura depois, o acompanhamento. Aqui está o preço do Azure Arc. Ele vai descrever aqui para a gente o que é cobrado, o que não é cobrado. Aí ele vai falar, olha, você tem inventário, organizações de recursos, né? Tem a parte das marcas, que não é só a parte de tagueamento também, que não é só para gerenciamento de custos, né, pessoal? Vai muito além do que isso, né? A gente tem a parte aqui de acesso seguro através de RBAC, ambientes e automações através de modelos e extensões, né? Os servidores abaixo habilitados para o Azure Arc são cobrados consistentemente, né? Então a gente tem o SQL Server habilitado para o Azure Arc, instâncias gerenciadas, o PostgreSQL e outros serviços habilitados para o Arc disponível. Então aqui ele vai falar sobre as atualizações estendidas, que
bastante conteúdo foi publicado nesses últimos tempos, né? A gente falou sobre isso. Então aqui, se você quiser ver o meu vídeo, é só entrar no meu canal. Mas eu vou dentro da série, né? Dentro dessa playlist a gente vai refazer um vídeo sobre isso aqui. Tá? Então aqui ele fala sobre o valor do licenciamento standard, do licenciamento do data center. Aqui ele fala sobre o SQL Server, se você quiser manter as atualizações estendidas, né? Ele vai falar também aqui sobre a parte das licenças, né? Para clientes sem licenças do SQL Server ativa. Ele vai falar sobre os servidores habilitados, ele vai falar sobre os recursos, né, convidados do Azure Policy. O importante é que vocês entendam que ele cobra por servidor ativo. Tá? Então, se você tiver 10, 20 servidores, esse é o valor que ele vai cobrar por servidor mês. E aí a gente vai poder explorar todos esses recursos, como o controle e alterações de automação do Azure, inventário, o State Configuration. Tá? Descendo mais um pouquinho aqui, ele vai falar sobre a parte do Kubernetes, né, os valores. Né? Então, ele tem os preços aqui, a instância gerenciada, né, e o ponto importante, deixa eu ver se a gente acha aqui, nível comercial, deixa eu ver onde que é, era aqui mesmo, era nessa parte aqui mesmo. Então, quando a gente for utilizar, por exemplo, qualquer outro serviço do Azure que esteja anexado, por exemplo, o Microsoft Defender para a nuvem, ou Azure Monitor, será cobrado com base no preço do serviço em questão. Tá? Então, eu já tinha falado isso anteriormente, né? Já tinha compartilhado isso nas lives que a gente faz, tal, que eu criei um ambiente aqui de mais ou menos 6 máquinas virtuais. Eu deixei uma máquina Linux na AWS, deixei um servidor de AD, um AD Connect, um servidor de arquivo, um servidor de S. Eu deixei mais ou menos 6 servidores, configurei várias coisas, eu configurei o Update Management, eu configurei políticas, e no final do mês veio uma conta mais ou menos aí de 250, se eu não me engano, R$300, não foi muita coisa. Eu lembro que esse valor veio porque eu tinha feito algo a mais em relação ao SQL Server. Tá? E aí provavelmente, por eu não ter licenciamento, também a Microsoft cobra por isso, né? Veja que ela vai até falar aqui sobre a questão de licenciamento. Então eu não vou ler todo esse conteúdo aqui, eu vou deixar no link para que vocês façam a leitura, que isso é importante, pessoal, fazer leitura daquilo que a gente publica no canal, né? Daquilo que a gente coloca no vídeo, a gente explica sobre a ferramenta, mas é importante que para que você tenha autoridade e domínio sobre aquilo que você está fazendo, que você vá até a documentação, leia toda a documentação. Tá? Isso é muito importante, a leitura faz muita diferença. Beleza? Então, lembra que conectar os nossos servidores no Arc não tem custo, mas quando a gente utiliza o inventário, a automação, o policy, você começa a pagar aqui por servidores. Tá? É muito barato. Para uma ferramenta que vai te ajudar a centralizar todo o teu ambiente e fazer a gestão, é muito barato. Tá bom? E para nós ir terminando o nosso vídeo, no portal do Azure, você vai pesquisar por Azure Arc. Por Azure Arc. Ele vai mostrar para vocês o ícone do Azure Arc, vocês vão clicar e aqui ele vai trazer todo o portal. Veja, ele vai trazer o portal para que a gente inicie, né, as nossas configurações. Veja que ele vai trazer para a gente aqui, por exemplo, a parte de infraestrutura. Né? Então a gente pode adicionar um servidor, a gente pode adicionar um cluster de Kubernetes, um SQL, e veja que a parte do Azure Arc, né, Virtual Machine, ele está em preview, né, das máquinas que rodam dentro do Azure. Já temos notícia aí que o novo Windows Server ele já vem com o ícone do Azure Arc disponível aí para que você conecte ele já ao Azure, para que você tenha o Azure Arc como a tua principal ferramenta de gerenciamento da tua infraestrutura. Tá? E aí aqui a gente vê algumas plataformas como, por exemplo, o VMware, o System Center, veja que eles estão em preview, e o Azure Stack HCI.
é um pouquinho difícil a gente falar sobre o Azure Stack HCI, que eu precisaria ter um hardware dentro da empresa, né, dentro do escritório aqui, para a gente poder fazer um laboratório sobre isso aqui. Por isso que eu publiquei o vídeo do Jumpstart do projeto, fazendo a implantação via CLI, via o Developer CLI, tá bom? Ele vai falar aqui sobre serviços, tá vendo? Então a gente tem o Web App em Preview, Logic App em Preview, né? A gente tem as Functions em Preview. Veja que de um ano para cá, muita coisa mudou dentro do portal do Azure. Então é importante você sempre estar atento para você entender cada dia mais sobre a ferramenta, sobre a solução, porque eu não tenho dúvida que o Azure Arc vai se tornar a principal ferramenta de administração e gerenciamento que a Microsoft tem trabalhado nesses últimos anos. Beleza? E aí, se você quiser saber mais, né? Se você quiser saber mais sobre o Azure Arc, a gente tem aqui o link para o Jumpstart, né? Então é muito legal essa comunidade aqui, pessoal. Seguir esses conteúdos aqui, tá? Tem a parte de treinamento, a parte de demos, né? Veja que aqui ele fala sobre o hybrid, sobre a parte de arquitetura híbrida, tá vendo? Sobre a parte de cluster. Então, assim, né? É muito legal explorar essa solução. Você que é de infraestrutura, né? Eu sempre trabalhei os conteúdos para quem é de infraestrutura. No entanto, que o nosso projeto da Z900 à Z104, com o nosso grupo de pessoas aqui, que a gente tem aula todo sábado, especificamente a gente olha para a parte de infraestrutura, e é legal você aprender isso, pessoal, porque você, por mais da área que você for trabalhar, você vai ter conhecimento daquilo que um time de infraestrutura está falando, tá? E depois a gente tem aqui a nossa coluna à esquerda, nós vamos vir aqui para a parte de gerenciamento. Já falei, né, reforço, já falei sobre as atualizações estendidas. E a gente tem aqui os locais, né, a gente customizar os locais, a gente tem os data controllers, né, a gente tem aqui as pontes, veja que está em preview. Nós temos a parte do service principal, o private link, a parte de infraestrutura, as máquinas, né, as máquinas que rodam dentro do Azure, HCI, Kubernetes, VMware, a parte de serviço de dados, e aí depois nós temos a parte de Application Services, né, que aí a gente vê aqui, ó, API Management, que é novo, né, não tinha isso, Web Services, a parte de eventos. Olha que legal, pessoal, tá ficando muito legal, tá ficando muito legal esse produto. Tá? Então já tem muita coisa que dá para a gente utilizar aqui. Então a gente vai ficando por aqui. Eu dei um overview sobre o que é o Azure Arc. Sugiro que você faça a leitura. Se você, mesmo que você não tenha crédito no Azure, né, você entre no teu portal do Azure, aí tem um portal seu de estudo e você consegue ir clicando e estudando sobre as ferramentas. Explore isso e nos próximos vídeos a gente vai começar a preparar esse ambiente aqui, conectar as nossas máquinas e explorar o máximo de ferramenta que a gente tiver aqui, até mesmo o que for preview, a gente vai explorar para vocês ir tendo uma ideia do que essa solução, né, ela vai trazer para a gente, principalmente para quem é de IT aí na parte de infraestrutura, como um benefício de administração e governança do nosso ambiente. Beleza, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui. O vídeo de hoje era bem explicativo. No próximo vídeo a gente já vem mais com a parte técnica mesmo, aprendendo a utilizar esta ferramenta. Beleza? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!